Boa tarde. Antes dos cumprimentos naturais, gostaria de pedir que os celulares fossem emudecidos. Agradecendo a gentil presença de todas e de todos, daremos início a partir deste momento à sequência do ano cultural acadêmica Leda Selma de Alencar. Convido para compor a mesa o presidente da Comissão de Eventos da AGL, o escritor, o querido, muito querido Miguel Jorge. Convido, representando as instituições culturais do Estado de Goiás, o presidente da União Brasileira de Escritores, o professor Dr. Ademir Luiz da Silva. Convido a professora, doutora, acadêmica, crítica literária reconhecida nacionalmente, a nossa embaixatriz da literatura brasileira produzida em Goiás, em outros centros, fora do país, além Atlântico, todos os oceanos, sem nenhum exagero. Convido a querida confreira Maria de Fátima Gonçalves Lima. E convido agora ela que empresta seu nome, empresta a sua história, a sua aplaudida trajetória, convido a acadêmica Leda Selma de Alencar. Agradeço a gentil presença do confrade, diretor da Casa de Cultura Altamiro de Moura Pacheco e presidente da Academia Goianiense de Letras, Aidenor Aires. Agradeço a presença do presidente da Associação Goiana de Imprensa, reeleito para mais um mandato, para mais uma gestão, o jornalista Walterville Leite Guedes. Agradeço a confreira no Instituto Histórico Geográfico de Goiás e nessa solenidade, representando a sua xará, a Beth Fleury, a Beth Caldeira, representando a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Antes de passar a condução dos trabalhos ao nosso presidente Miguel Jorge, eu gostaria de fazer um convite especial. Miguel lançará no próximo dia 10 de novembro, às 19 horas, no Shopping Bougainville, no piso 3, mais uma obra da sua aplaudida trajetória. As Noites que Não Deveriam Existir. É uma coletânea de contos, né, Miguel? E que será lançada então. E eu convido, reforço esse convite, que é uma ocasião, é um motivo especial para que nós possamos ficar pertinho do Miguel Jorge nessa oportunidade. E um lapso sempre ocorre, eu peço desculpas,
Gostaria de convidar também ela que integra a comissão de eventos, me perdoe, convido agora Maria Helena Cheim. Por gentileza, Maria Helena. Obrigado. Agora sim, Miguel Jorge. Boa tarde a todos. Com muito prazer e muita honra que nós recebemos vocês para a palestra da professora Fátima Lima, nossa confreira da Academia Goiana de Letras. E nós temos hoje a honra de receber os aplaudidos artistas Marcelo Barra e a Ellen Lara, que é musicista, e o Dão Farias, que é tenor. São convidados da Academia Goiana de Letras para abrilhantar esta tarde, esta noite conosco. E eu gostaria de falar rapidinho aqui sobre a Maria de Fátima Gonçalves Lima. Ela possui graduação em Letras pela UCG e Direito UCG, 1987, mestrado em Literatura Brasileira pela UFG, 1992, e doutorado em Letras na área de Teoria da Literatura pela Unesp, Campus São José do Rio Preto, 2004, e pós-doutorado pela PUC Rio de Janeiro, 2009, pós-doutorado PUC São Paulo, 2014. É docente na graduação e pós-graduação, curso de Letras da PUC, Goiás, atuando especialmente em temáticas referentes a estudos sobre a linguagem do texto poético, poéticas do imaginário, ecocriticismo, escritas contemporâneas, arte e performance. Exerce o cargo de coordenadora do pós-graduação em Letras, PUC Goiás, desde 10/3 de 2009. Apresenta trabalhos em congressos nacionais e internacionais, especialmente na Espanha, Portugal e França. É líder de 2 grupos de estudos literários cadastrados no CNPq, desenvolvendo estudos sobre imaginário, performance, ecopoesia, ecoficção e teoria da linguagem poética. Membro efetivo do GT, Teoria do Texto Poético, Ampoli. Membro efetivo da Abrilic, é ensaísta e autora de obras de crítica literatura infanto-juvenil. Entre outras publicações, é autora dos livros O Signo de Eros, na poesia de Gilberto Mendonça Teles, 2005, Leitura Poesia 1, 2009, Três Líricas Performativas, 2008, Coleção Verso e Prosa, Leitura Poesia 2, 2011 e Leitura Poesia 3, 2012. O Discurso do Rio em João Cabral, 2016, Arte e Performance, 2016, Imaginário e Performatividade, 2016, A Poesia Brasileira do Barroco ao Modernismo, Teoria e Prática, 2020, Arte e Poesia em Goiás, Teoria e Prática, 2020, O Discurso do Rio, João Cabral, 2020, O Signo de Eros na poesia de Gilberto Mendonça Teles e outros ensaios. Publicou ensaios literários no Jornal Popular, no suplemento Veste Letras, no período de 1990 e 2006. Em 2004, estreou autora de obras para o público infanto-juvenil com o reconto de fadas O Castelo de Branca de Neve. Publicou em 2006 Histórias que Vovó Maria Contava, uma coletânea de 3 narrativas, Retrato e As Bananas Ourinhos, O Papagaio e a Rocodela e Sopa de Pedras. Em 2007, A Sopa de Viaro e Outras Histórias. Escreveu ainda O Bezerro e a Rainha, A Pedra Furada e Os Cabelos de Rebeca, O Papagaio Pintor e O Castelo de Baobá, Pelo Amor de uma Tapuia, O Canto de Iguaçu, A Odisseia de Nívia e Os 7 Anões, Contos e Recontos Infantis, Cantos e Contos de Aninha e O Concílio das Musas,
Cora Coralina e a Cidade de Pedras, O Mundo Encantado, de Amaury Menezes, Dois Mundos. É do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Administração da PUC Goiás. Membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia. Membro da União de Escritores, Seção de Goiás. Sócia titular do Instituto Histórico de Goiás. É titular da cadeira número 5 da Academia Goiana de Letras. Tudo isso é Maria de Fátima Gonçalves. Eu faço um convite todo especial agora ao Marcelo Barra para nos brindar com o Alinho da Voz. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? Participar desse momento com vocês. Eu não posso falar muito, eu tenho que cantar, porque é perigoso, né? Academia Goiânia de Letras, mas pode arriscar muito. A primeira música não poderia deixar de ser outra, não poderia ser outra. Um poema da Leda Serrão com o Ivan Lins. Pelo menos um pedaço dela. Se teu sonho for maior que ti, abriga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca das estrelas. Voa alto, voa longe, voa livre, voa alto, voa livre, voa longe, esparrama pelo caminho a solidão que te roubou tantas fantasias, tantos caminhos e tantas vidas. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, voa alto, voa livre, voa longe, voa. Gente, era o meu sonho. Ele sabia disso e não dava confiança. Escolheu o momento certo. Oh, meu Deus, que lindo. Nossa. Te emociona aqui também, né? Obrigado. Meu parceiro antigo está aqui pertinho. E essa me deu uma letra com uma música do Zé Eduardo, o Chaú, é uma música muito importante na minha carreira, sabe disso. Que saudade do meu alazão, do errante imitando o trovão, da boiada debaixo do sol, nos caminhos gerais do sertão, das estrelas na noite
luar, capelou na mata azul, do arroz com piqui, do ingá, dos amigos de fé da minha terra de Ribeirão das Caldas, de olho d'água, magia e procissão, de congadas do meu chapéu de palha, desse amor natural do coração. Quando mãe traz notícias de lá, a vontade é voltar pra ficar. Me abençoa o céu de Acauã, de Ripina e Pinheiro, pé de serra, minha serra de ouro dourada. Quanta tristeza nas tardes do sertão, que a noite transforma em serenata, cantoria que afasta a solidão. O meu peito goiano é assim, de saudade brejeira sem fim. Quando gosta ele diz, quando canta a viola é paixão. Eu vou fazer o seguinte, tinha um Araguaia aqui, mas eu vou deixar para um pouco rir, porque alguns pedidos, você vai cantar cora, você vai cantar bem, não dava tempo da gente, não ia atrapalhar vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar uma música nova só, uma música, vou pedir licença para cantar uma música nova que não foi gravada ainda, eu faço alguns shows, uma música que a gente queria fazer há muito tempo, eu e Rinaldo meu parceiro, Rinaldo Barra. E ela foi uma música que eu queria falar de bom demais da conta. Eu sempre quis fazer alguma coisa sobre isso. E a gente fez uma coisa muito simples. Eu queria cantar para vocês. Eu queria até participação lá na metade da música. Eu quero a participação de vocês um pouquinho. Goiano gosta de beira de rio, de uma roda de viola. Cantar é seu desejo, do rock ao sertanejo. Goiano quando gosta ele diz, é bom demais da conta. Arroz com piqui, é bom demais da conta. Comer peixe na telha, é bom demais da conta. Resenha na praça, é bom demais da conta. Banho de cachoeira, é bom demais da conta. Moda sertaneja, chamar qualquer coisa de trem, ficar namorando a lua, dançar agarradinho, é bom demais da conta. Oi, 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 é bom demais da conta. Oi, 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 é bom demais da conta. Amonhada em família, é bom demais da conta. Fim de semana na roça, é bom demais da conta. Ir pra Trindade a pé, é bom demais da conta. Acampar no Araguaia, é bom demais da conta. Dançar quadrilha, é bom demais da conta. Ler poema de cora, é bom demais. E o pastel lá do mercado, ser goiano do pé rachado, é bom demais da conta. Oi, 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 é bom demais da conta. Oi, 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 é bom demais
Tá bom, eu tenho mais 2 minutos. Oi? Deu Marcelo Barra na academia. Obrigado, gente. Obrigado. Muito feliz aqui. Eu vou então fazer um popurrizinho de 2 minutos. Tem mais 2 minutinhos? Só para não ficar devendo algumas músicas aqui. Por exemplo, um pedacinho de... Na Vila Operária tem um bar que se chama Liberdade. Vejam só que sinceridade ter coragem de escrever um nome assim. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana, meu água, suas areias cobriram meus pés, seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. Tá, vamos de novo. Tem goiano aqui, deixa eu ver se tem goiano. Meu água, suas areias cobriram meus pés, seu encanto fez do pranto um acalanto pra nós dois. Periquito tá roendo, Taquariroba, chuvinha de novembro, amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga, cerrado é só sair, encher as mãos de pitanga. As noites goianas são claras, são lindas, não temem rivais. Goianos traduzem doçuras infindas, as noites que há mais. Pra terminar, todos têm um amor na vida que os inspira a cantar. Eu só canto a minha cidade, minha terra, meu sonho, meu lar. Terra linda, venturosa, terra amada de meus pais, minha terra de luz e vida. É Goiás, Goiás, Goiás. É Goiás, Goiás, Goiás. É Goiás. Vamos respirar um pouquinho. Uma segunda. 1, 2 e... Goiás! Agora essa última Goiás, só quem for realmente muito apaixonado por essa terra. 1, 2 e... Goiás! Obrigado. Muito obrigado, Marcelo Barra. Obrigado, Marcelo Barra. Eu convido agora o escritor Ademir Amor. Escritor Ademir Amor, por favor. Boa noite. Eu me sinto bastante honrado de falar um poema para minha amiga Leda Selma, admirador do trabalho dela, da poesia, dos seus contos, da sua literatura. E o Miguel me falou dessa oportunidade. Eu falei assim, estou à disposição. Era para mim declamar um poema de sua autoria, mas esses últimos 10 dias veio para minha casa os meus netos, uma de 8 anos, um de 4 e um de 2, e eu não pude terminar de declamar o seu poema, eu não queria ler. Então vou falar 2 poemas de minha autoria oferecido a você. Não me perguntes pelas marcas da nova estrada, que viraram espumas e escorria pelas tuas covas naso-labiais.
Não me perguntes onde foi a primavera, que no tempo de Baco te perfumavas internamente. Bebias o néctar das flores, esmagavas e transformavas em tabletes para mascar em noites enluaradas. Não me perguntes onde ficou o mar, que no mês de janeiro banhávamos, e de tua pele, eu lembro, escorriam massas viscerais de ostras com gosto de mel. Não me perguntes pelo poema que perdi, escrito com sangue da unha perfurada e encharcado de lágrimas do meu olho esquerdo. Nem me perguntes da ausência do amor, que no dia de chuva enferrujou teus cabelos e boca e ficou nas sepulturas dos dias que vivemos. Uma saudade rasgada. Minutinho, por favor, fica mais aqui para a plateia te ver e ouvir. Uma saudade rasgada deformou meu sono empoeirado no inverno sequioso de beijos. E eu, entre rochas e flores, imaginava tornar palpáveis as luzes que emanavam de teus olhos. As estrelas ardiam e teus pingos vermelhos claros manchavam meu estandarte gravado no coração. Rolava todas as manhãs no orvalho deixado pela noite, onde eu não te vi. Nos recôncavos da minha inspiração, uma flauta com cheiro de violão me dizia que ainda estava muito distante, tinha muito mar, muita rocha e muita canção engomada para ultrapassar. Escorreguei, quase caí na tua virilha, fiquei parado na orla de teu umbigo. Um cavalo galopando deixava marcas profundas na terra fofa. Um mendigo coxo jogava sementes roxas nos buracos e cuspia. Saía depois assobiando uma canção que eu escutava de uma vizinha há 17 anos atrás. Estava tão distraído assim como quem olha a lua e de repente vi uma gota cristalina descendo em minha direção. Segurei mais forte e gravei os dentes no primeiro pelo que encontrei. A gota inundou teu umbigo e daí exalava um perfume de sabonete Johnson. Resolvi nadar contra a corrente. Com 307 braçadas, tipo borboleta, atravessei o oceano, fui parar nos teus olhos. Tirei um lenço do bolso, bordado com a gaivota no canto esquerdo, e pedi-lhe que bebesse o excesso salobro. Obedeceu-me. Dei-lhe de presente um pé de couve-flor. Ainda num desejo débil, amenizei um forte clarão, dei 3 pulos para trás e suicidei minha saudade de te ver. Eu saí cedo de casa. O pai mandava brasa sem parar e as crianças nasciam, cresciam e morriam, tudo ao mesmo tempo. Saí e fui andando, às vezes pegava um leito, um mutirão, mas não era o que meu coração pedia. Meu coração pedia sombra, água fresca e colo de moça bonita. Um dia, Jô, eu estava tão esmulambado, e o cara assim, sei lá, devia ser um doido. Meteu a mão no bolso e me passou um deodoro. Rapaz, não sei como minha mão foi caminhando para frente, foi, e de repente ficou assim, parada no ar, de palma para cima, numa aceitação tão linda, que eu cheguei a ficar com lágrimas nos olhos. Intentei bem naquela mão, naquele gesto, e senti que ele me dava tudo que eu queria da vida. E foi aí que eu comecei a trabalhar de mendigo. Verdade que eu arranquei uma ervinha fofa, não sei como agradava, isso eu sei. Por causa do meu modo de pedir, da minha bosta de esmolar, para tornar um doador responsável pela esmola que dava. Aí veio a mania das viagens. Eu embarcava em qualquer navio e partia. Assim corri o mundo e aprendi a mendigar em muitas línguas. Fui mendigo em Singapura, Tunis, Cairo, Addis Abeba, até em Urandi, lá no sertão da Bahia, eu fui. Mas depois me deu uma saudade do tutu com torresmo, da galinha ao molho pardo, do arroz com piqui, dos versos do Chaú, das cantigas do Marcelo Barra, e eu me mandei de volta. Vi ser um mendigo inserido no contexto, um mendigo subdesenvolvido, ou melhor, em fase de desenvolvimento,
como querem os economistas. Mas, gente, estou muito contente. Obrigado. Obrigado, Ademir Amor, por esse momento poético. Muito bom. Obrigado. Muito bom, viu? Eu vou convidar agora a musicista Ellen Lara e o tenor Darman Farias, por favor. Queridos amigos, boa tarde. Boa tarde, a mesa, diretoria. Grande prazer voltar a essa casa. Estive aqui recentemente trabalhando, né, Miguel, com um quarteto que veio fantástico, viu? Que é Miguel Jorge, Itanei, Dr. Getúlio Tagino, né, o Gabriel, João. E vocês devem ter ouvido o quarteto. Antônio, né? Que cantou o quarteto aqui, não foi? Pois é, eu participei. Ficou bom? Então, bacana. Né, Miguel? Trabalhamos direitinho. Muito bom. Graças a você, seu empenho. E hoje estamos aqui a convite de Miguel para participar dessa tarde tão esplendorosa. E a gente também quer compartilhar um pouco da nossa arte com vocês. Enquanto goiana que sou, quando eu não estou tocando e cantando, eu estou fazendo pamonha. Marcelo falou de piqui, que a pamonha é boa também, viu, presidente? Muito boa. E em 2019, a gente lançou esse trabalho, Piquititim, música regional brasileira, pela lei de incentivo. Eu deixei alguns exemplares com o presidente, que gentilmente fez a distribuição. E música regional, gravei também Saudade Brejeira, do nosso querido Zé Eduardo Moraes. E tem 3 músicas minhas que a gente quer compartilhar com vocês. E uma delas é o Causo. Causo é aquela história bacana que a gente ouve, né? Nas cidades, nas cidadelas, nas ruas, nas calçadas, professora. E eu escrevi sobre uma tia, a tia Goiá, aquela criatura que você tem em casa. Lá em casa, na família dos Lara, deve ter umas 32, o Dado deve ter umas 49 tia Goiá em casa. Passa tempo sem te ver, e quando te encontro, fala, menino, você tá gorda, hein? Vocês não passam por isso não, porque eu passo por isso toda hora. Passa meses, aí fala, mas você emagreceu, tá doente? Você engordou, ó, cuidado. Tá madurinha, não vai ter menino, não, vai cair do pé. É que a tia boa, discreta, você fala, tia, eu estou bem também. Mas esturdia, tia Goiá veio a casa visitar. Chegou, sentou no tamborete, precisava refrescar. Tia Goiá tomou água e foi dizendo, grude, eu vou preparar. Vou fazer pequeno almoço, mas ai de quem reclamar, professora, só não pode a língua furar. Pra cozinha ela foi, a comida preparar. Ó, feijão tropeiro, esticador, uma pamonha, um arroz queimado para completar, mas também tinha um gelozinho, tinha um de milho verde, tinha uma farofinha e uma salada bem, porque a gente é fitness, né? Fitness para completar. Simples, saboroso, dava pra chefe invejar. Tia Goiá tarracou lá no fogão e foi dizendo, eu vim aqui foi para ficar. E quem é que vai questionar? Se fosse a derradeira vez da tia Goiá naquele lugar. Lá pelo meio da tarde, tia Goiá tornou a inventar, vamos amassar uns biscoitos, passar um café e cruzear? Quem é que vai questionar? Às vezes é vontade de Deus da tia Goiá ficar, né? Dia grande, pra lá e pra cá, sem um minutinho parar. Mas de repente tia Goiá parou, empacou. Eu falei, tia Goiá, o que aconteceu? Cansou? Sei não, minha filha, a mote que pichiei. Tia Goiá estava meio pichiada, mas só quer saber? Já fiz grude, já amassei biscoito, já passei café. Os meninos, ó, o zum, zum, zum parou, o pandu já encheu, pra mim já deu. Até logo, com Deus, tchau pra vocês, até outra vez.
bom. É um caos, minha gente. Esse trabalho é genuinamente Miguel e diretoria e queridos presentes formatado e baseado na nossa cultura goiana. Enquanto legítima goiana que sou, né, moro em Campinas desde o meu nascimento, nasci no Hospital Santana, aqui no setor aeroporto, e adoro Campininha, gosto de Goiás como um todo, mas eu me propus a estudar o nosso regionalismo. E aí, professora, vasculhando, eu encontrei o GEF, que é o Grupo de Estudos da Fala, o pessoal das letras, eu sou da música, né, da Escola de Música e Artes Cênicas do Estado de Goiás. Encontrei a professora doutora Vânia Casseb, que às vezes alguns de vocês conhecem. E aí eu fiz as composições e a professora orientou-me no sentido de organizar. E como o Marcelo fez esse introito muito bem, e olha que a gente não combinou nada, né? Essa coisa do é bom demais, as canções falam sobre isso, porque nós goianos somos assim. Eu, dentro ou fora do país, dentro ou fora de Goiás, para mim isso é um trem. Para vocês é o quê? É um trem, né? Estou no aeroporto e falo, moço, quanto custa aquele trem? O que é isso, menina? Aquele trem pode ser um avião, pode ser um café, enfim, pode ser qualquer coisa, porque isso faz parte da nossa regionalidade. Isso identifica a mim e a você. Então, nosso trabalho nesse sentido foi de trazer esse grande resgate, que as pessoas têm isso em si, mas às vezes vai se perdendo, os mais jovens ficam meio tímidos, mas a gente resgatou e tem resgatado através dessas canções, e os artistas goianos também sensíveis cantam essa nossa riqueza do estado de Goiás. E esse foi um caos que eu escrevi, estou compondo outros, e a gente segue viagem, né, amor? Vamos cantar o que agora? Sim, nós vamos fazer boa tarde a todos, né? Nós vamos fazer uma canção que é do Joaquim Edson de Carvalho, Camargo, né? E é uma bela canção, né? O estilo modinha, onde ela foi escrita com um gênero que a gente chama de modinha, trazida dos portugueses para nós, né? É uma canção que fala da nossa terra, mas com um teor bem lírico, né? Um lirismo na sua melodia, na sua harmonia, e que ela é muito apreciada. A gente resgatou essa canção, que é uma canção bem antiga, e me apaixonei por ela há muito tempo, e quando tivemos a oportunidade de gravar, a gente fez isso. O sol de minha terra, o céu, a lua e as estrelas, ainda não vi ninguém cantar. Entretanto, que poesia e que beleza o meu torrão revela no prateado do luar. Lua de minha terra, tu me inspira coisas lindas, desejo de rever a mulher tão amada. Meu Goiás é pequenino, mas é grande também, sua gente é ousada. Um jardim mais perfumado não tem, não, um perfume delicado de canção que se encontram nos jardins encantados de Goiás, o meu querido torrão. Tudo
compartilhar todo esse repertório e essa riqueza, né, cultural que nós temos no estado de Goiás. Agora eu faço Piquititim, que dá nome ao CD de Hamilton Carneiro. Um dia eu fui cantar no Frutos da Terra e o Hamilton falou: tem uma música, quer gravar? Eu falei: quer, nem perguntei qual era. Falei: você acha que dá para minha voz? Ele falou: tenho certeza. Eu falei: então manda, e deu nome ao CD Piquititim. E acredito que tem tudo a ver com a academia, viu, Miguel? Porque ela fala de um trabalho, de um serzinho, aqui representado por um pássaro, que começa com 2, depois vai para 4, para 6, e a nossa vida é assim, né? Vai se expandindo e a gente vai engajando e acessando outras pessoas com a arte, com a literatura, com a música, com a culinária, com o afeto que só o goiano sabe ter, na verdade. Gente, a gente anda um bocado, né, Marcelo? Mas dá uma saudade de Goiás. Mas não, pelo amor de Deus, quero voltar. Mas eu quero mais. Eu vou para Goiás. Piquititim. Se eu fosse um passarinho desses bem avoador, desses bem piquititim, assim que nem beija-flor, avoava do garim e assentava sem assombro nas grimpinhas do seu ombro, pode beijar seus beicinhos. E se você deixasse às vezes com o fio do seu cabelinho, no prazo de quase um mês eu fazia nosso ninho. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós largava de ser 2 pra ser 4, 5 ou 6. É bom demais da conta. E faz o seguinte: o refrão, vocês podem cantar com a gente. Eu acho que vai dar super certo, não vai dar? Vai lá. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Deixa eu te falar, vamos ver onde é que isso vai dar? Trem custoso pra explicar esse jeitão de falar. Cadê o povo, Miguel? Tá na hora de vazar. Que coisa mais bonita. Quanto custa esse trem? Pode ser que eu não dou conta, moço. Ajuda nós também. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Fi, espia, olha o piseiro, rodeia para não tropicar. Depois tira água do joelho, que é para não te estourar.
O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Mas, gente, falando em arregar o pé, tem muito tipo de pé, não tem? Tem ou não tem? Tem. Pé de meia, pé de pato, pé de pau, pé de macaco. Resga, mas tem pé de baracota. Tem pé d'água, pé de vento. Pé de boi, fique atento. Pé na cova ou pé rapado? Tem pé frio e tem pé quente. Mas, ó, sai da frente que atrás vem gente. O goiano é assim. Tem a marca, tem história. E o pé rachado é famoso. Nesse mundão tem memória. Porque aqui é só ouro. E o ouro é nossa gente. Gente que apruma o passo, bate o pé e segue em frente. Eba! O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito. Diga! O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Goiás, bom demais! Obrigada, gente! Muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Dalma, muito obrigado, nosso Marcelo Barra. Foi um show. Obrigado, Ademir Amor. Foi um verdadeiro show. Um presente para nós da Academia Goiana de Letras, especialmente para a professora Fátima, que hoje é o dia dela fazer a sua palestra, a sua conferência. Isso é Goiás. E é bom demais. E é bom demais. Que fizesse a entrega de alguns certificados, enquanto nós despedimos dos nossos amados músicos, os certificados da oficina de poesia que foi encerrada hoje pela manhã. Aidenor Aires, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. É um privilégio estar vivendo um momento como esse. E acontece poucas vezes na nossa vida. Se a gente for verificar esse passo a passo que a gente passa no mundo, em poucos momentos a gente adquire essa conexão com o mundo que nós sonhamos de beleza, de paz, de confraternização e, sobretudo, de amor às coisas nossas. A Goiânia está criando esses artistas maravilhosos, esses compositores, estão criando uma fala musical goiana que não existia. Você ia no Rio Grande do Sul, eles estavam lá sapateando as danças deles, pulando facão. Você ia na Bahia, estava com maculelê, não sei o quê. Você ia no Goiás, e vinha em Goiás e nós ficávamos sempre, Goiás, Goiás. A gente está vendo que, partindo dessa tradição poderosa, a gente está vendo músicas que vão realmente levantar, dar força, dar energia e cativar espaços maiores. Então eu cumprimento esse pessoal, saúde, sou fã deles, embora eu não assista shows, eu já não tenho mais autonomia para andar mais de 30 metros já da casa, mas eu estou ouvindo e estou vendo. Bom, isso aqui, esse espacinho que eu pedi aqui ao presidente, é porque a Academia Goianiense de Letras fez mais de mês de discussões literárias focando as questões da linguagem e da poesia. E várias pessoas frequentaram como participantes, ouvintes, e outros como colaboradores. Uma dessas pessoas foi a professora Maria de Fátima Gonçalves Brito, que trabalhou muito bem a questão da linguagem poética, e foi um momento também daqueles inesquecíveis. Então eu vou entregar a ela esse modesto certificado como homenagem à sua colaboração, à sua solidariedade.
segundo certificado foi com a nossa primeira conferencista, que deu início a essas oficinas. Essa mulher que tem o ano todo hoje dedicado a ela, certamente vai ficar na história da literatura de Goiás o ano da Selma. Pelo menos nós não vamos conseguir esquecer. Eu, particularmente, terei boas memórias. Né? Então, eu vou entregar a Lida Selma esse diploma, que também é um reconhecimento, uma homenagem pelo seu ano literário e um reconhecimento pela sua colaboração, pela sua generosidade em nos ajudar lá na Academia Goianiense. Muito obrigado a você, viu? Bom, eu tinha mais uns 30 diplomas, mas o último é o meu, eu me entrego a mim mesmo. Quem vai entregar é o presidente da academia, o Vieira. A secretária pôs aí, por engano, então. Onde já se vê ele mesmo entregar o certificado? Então, entreguemos. Muito obrigado. Agradecemos. Agora, com muito prazer, nós passamos a palavra para a professora Maria de Fátima Gonçalves Lima. Vem. Boa tarde. Boa tarde não, agora já é boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa e a todos presentes em nome da nossa homenageada, a pessoa da nossa homenageada, Leda Selma de Alencar. E vou pedir licença para ler a minha fala e vou ficar sentada porque eu acho que eu fico mais confortável. Tá bom? Vou fazer leitura por uma questão mais de organização acadêmica. O Ano Cultural Leda Selma de Alencar foi iniciado em abril e composto por 5 momentos abrilhantados por ilustres conferencistas. Tenho o privilégio hoje de encerrar essa série de conferências e isso tem um peso grande, de grande responsabilidade. Primeiro, pelo brilhantismo das exposições, das palestras anteriores. Todos fizeram um painel primoroso sobre a vida e a obra da autora. E, em segundo lugar, pela minha afinidade com o homenageado, pois temos uma cumplicidade singular, daquelas amizades poéticas que experimentamos apenas uma vez na vida e deixa histórias e gerações. E é com essa responsabilidade e honra que iniciou minha palestra, denominada As Sendas e as Travessias da obra de Leda Selma. E, claro, não quero buscar a prolixidade da crítica literária. Tenho estudado a obra da homenageada e orientei pesquisas de mestrado e pós-doutorado sobre sua poesia e prosa. Mas tentarei sintetizar algumas marcas de sua obra que considero importante expor hoje. Por isso, principio a minha fala refletindo sobre o tema dessa comunicação, que traz também o título da primeira obra da autora, o livro de poemas Das Sendas à Travessia, publicado pela editora Líder em 1986. E divido essa minha
palestra em 2 momentos. Primeiro, das sendas. Sendas, no significado eludativo, em caminhos, costumes, estradas, vias, atalhos, direções, hábitos, veredas. E no sentido bíblico, pode ser empregado em escolas de religião ou filosofia esotérica para designar um suposto percurso, um progresso espiritual daquele que aspira à iluminação, à união com o divino ou a alguma espécie de iniciação. E como já sabemos, Lesa Selma nasceu poeta e faz no instante sempre um motivo de poesia ou prosa, na sua alegria inerente do próprio significado do nome, derivado do latim laeto, aum, e denota o adjetivo do que ela é: risonha, contente, alegre, jubilosa. E Selma, que possui 2 origens, árabe, pacífica, e do germânico, abreviatura do Arsem, um Selma que está sob a proteção dos deuses, ou protegida dos deuses, ou ainda traduzido como capacete dos deuses, sabia? Capacete dos deuses. Assim, na antroponímia, ou na ciência dos nomes próprios, encontramos já um momento iniciático a partir do significado do nome e, parodiando Heidegger, quando afirma linguagem é a morada do ser, ou o ser se manifesta na linguagem, afirmo que o nome é a morada do ser. Assim, Leda, nossa homenageada, é a alegria em forma de arte da palavra. E como Selma é o capacete dos deuses, ou a protegida dos deuses do universo da criação literária. Portanto, seu destino foi revelado nas letras do nome, e ela nos privilegia com júbilo dos seus textos na poesia ou na prosa. E, sob a proteção dos deuses, desde criança foi instigada a escrever. A própria autora já afirmou: as palavras sempre me provocaram, sempre me desafiaram a conhecê-las, sempre me instigaram a brincar com o jogo dos sentidos. E com a sutileza de seus contrastes, com a amplitude de suas lonjuras, e com a extensão de seus mistérios, e de suas funduras e superficialidades, as entrelinhas adotei como esconderijo, e os subsolos lodaram-me. Na época da ditadura, iniciada na minha adolescência, pulei. O fascínio pelas letras começou na primeira fase da infância, 3 anos, ao transformá-las em parceiras para travessuras muitas. Após ganhar no Natal uma caixa abarrotada de letrinhas coloridas e soltas, gostava de juntá-las, de dar-lhes formas, de entortá-las, de colori-las, de amedrontá-las. Nossa! Colocava-as de cabeça para baixo, à espera de seus pedidos de socorro. Se trapezistas e bailarinas, nossa, que folia! Descobri encantada que elas possuíam voz e conversávamos bastante. Ficávamos até de mal. Punha-lhe de castigo, mas só o tantinho de tempo. Tinha até um local para encontros poéticos, as folhas dos bloquinhos pontuados por minha mãe, que me alfabetizou aos 5 anos. E lhe impedia pose de belo presente para o deleite letrístico. Uma balbúrdia daquelas, na companhia das letras, minha fada e magas, que me principiaram virgens, lúdicas, descobertas incríveis de emoções pueris.
Esse depoimento ele escreveu para um capítulo de livro organizado pela professora doutora Yara Barroca, não foi? Quem inseriu essa fala no seu pronunciamento no dia 15 de setembro, aqui. Achei importante reiterar esse registro poético verbal, pois ele possui informações sobre o momento iniciático dos caminhos que levaram a escritora Leda Selma a cumprir seu destino dentro de uma consciência de construção literária. Nossa homenageada sempre tem um cuidado especial com a língua portuguesa, a matéria-prima de seus trabalhos como artista da palavra. No seu trato com a língua mãe, nos faz lembrar o pensamento de Rodin sobre as artes plásticas, escultura. É preciso, abre aspas, apoderar-se das regras e da técnica e só depois, esquecidas, ceder à inspiração. Fecha aspas. A autora busca as sendas dos caminhos e veredas da linguagem poética para alcançar a polissemia literária. E para isso, é preciso travar conhecimento com a linguagem. Hugo Friedrich adianta o ato que conduz à poesia chama-se trabalho, construção sistemática de uma arquitetura, operação com o impulso da língua. É possível que a ideia ou tema do poema já esteja na cabeça do artista, mas é preciso dominar o idioma e expressar esse tema de maneira criativa e singular. É necessário fazer a arte no sentido do arete, do grego, de o melhor que se pode fazer. Por isso, às vezes, a escritora, poeta, prosadora, realiza várias versões dos seus textos, com muitas revisões, e até que fique contente com o que escreveu. E muitas vezes ainda fica contrariada por alguma licença poética que não estava nos cálculos iniciais da criação. Nesse sentido, Leda Selma tem consciência de que o texto literário não nasce pronto, busca nas sendas da linguagem literária os seus atalhos, as direções infindas que a arte da palavra possibilita e que é necessário romper o silêncio da língua, do sistema de signos e de regras de emprego desses semas, que é a gramática, para que sua polifonia existencial apareça a partir da linguagem. Diante do exposto, a obra de Leda Selma tem suas sendas e travessias, trilhas, atalhos cheios de enigmas, como podemos verificar no poema do livro Sombras e Sobras, publicado em 2007, denominado Enigma. Sou una e múltipla, fragmentada e inteira, curva e planície, zênite e abismo. Sou superfície e fosso, laços, cisão, silêncio e balbúrdias, muitas e nenhuma. Meus pedaços me juntam à esfinge e me insulam no arco-íris das 7 cores, onde espiam infinitos precipícios, como se dona de todos os mundos. Minhas antíteses, polaridades, se perdem sempre nos meus campos e ocultam verdades fáceis e falácias, de medo que me escamoteou os sonhos. Meus inversos mostram os enigmas, guardados em redomas de alabastros, que escondem máscaras, alegorias e almas nos amores, todos cujos corpos há muito migraram. Esse poema traduz a intencionalidade
que a arte da palavra pode ter. E aciona uma contemplação própria do próprio ser poético. Isso significa que esse poema de Leda Selma realiza um mergulho em si mesmo e, ao mesmo tempo, reflete os enigmas do próprio poema, marcado por antíteses, polaridades, que se, entre aspas, né? Antíteses, polaridades, que se perdem sempre em meus olhos e ocultam verdades fáceis e falácias do medo que me escamoteou os sonhos. Fecha aspas. E todas as pluralidades interpretativas inerentes da poesia e que torna difícil a compreensão para o leitor. Esse procedimento nos faz Rodenbach quando acrescenta que a linguagem literária é um sistema semântico muito particular, cujo fim é pôr sentido no mundo e não um sentido. Daí resulta tamanha força de fazer pergunta sem jamais lhe responder. E, por outro lado, que ela se ofereça a uma decifração infinita. Diante do exposto, o poema Enigma reflete nas tessituras do tema e em si mesmo os enigmas da esfinge: decifra-me ou te devora. E ainda conjectura sobre o caráter enigmático do próprio poema, que não quer necessariamente dizer nada. Ele é um poema antes de tudo. É arte e é em si um paradoxo, uma vez que, mesmo fazendo referência a alguma realidade, é antes de tudo criação e não quer ou precisa expressar necessariamente nenhum mundo pré-existente. Traz na própria existência enigmas e sendas do poético, que é o que torna a sua essência fascinante. O texto literário parte de uma ideia, de uma criação da obra de arte e tem como ponto de partida uma anterioridade vazia, nonada, como exprimiu Guimarães Rosa. Dessa forma, o processo criador era nonada, não havia nada, era puro silêncio, obscuridade, caos, enigma, aniquilamento e niilismo. Os seres eram inanimados, desconhecidos e necessita ser feito e criado pelo artista da palavra, pois o poema é um objeto verbal elaborado. Leda Selma, como exímia poeta, procura cenas que moram nas palavras polissêmicas, nas trilhas da linguagem literária, nas formas, nos caminhos fascinantes do ritmo. Busca o itinerário das imagens, das metáforas, das figuras, da vestimenta, da nudez do poema, que é construída a partir de uma arquitetura de palavras, de frases, de ideias, e produz imagens, sons, ritmos, músicas e silêncio, e uma passagem para o poético que produz a imortalidade da obra. Assim, a escritora percorre os caminhos, as estradas, as vias, as direções, as trilhas, as veredas e realiza sua travessia tanto na criação quanto no estilo. Agora vem a parte da travessia. Vemos as sendas. E na travessia eu começo o estilo e obra. A poesia nos faz pensar sobre o ser do homem e das coisas. E é buscar perguntas intrigantes e respostas inteligentes, a filosofar. O texto poético eleva o homem à filosofia, e esta, por sua vez, encaminha o ser para uma passagem para o poético. Veja que eu falei muito dessa passagem para o poético, mágico, para uma alquimia verbal, para uma descoberta da magia e do poder das palavras. A prosa de Leda Selma não está presa a um conceito determinado de gênero ou estilo, mas se enreda na essência da arte.
tem seu próprio estilo. E como afirma Buffon, o estilo é o homem. O artista da palavra pode se basear num estilo, pois não cria a partir do nada apenas, mas é necessário transcender essa linguagem transformando em atos que não são repetidos, criando imagens, metáforas, ritmos, visões, poemas e textos em prosa. Otávio Paz afirma também que o poeta se alimenta de estilos. Sem eles não haveria poemas. Os estilos nascem, crescem, morrem. Os poemas permanecem. E cada um deles constitui uma unidade autossuficiente. Um exemplar isolado que não se repetirá jamais. Tá. Então, os poemas permanecem e cada um deles constitui uma unidade autossuficiente, um exemplar isolado que não se repetirá jamais. Portanto, o poema, a obra de arte, tem um caráter irrepetível. Lindo, né? É irrepetível. Cada obra é única. E aqui registro que o estilo de Leda Selma tem um caráter próprio. E de forma especial, na prosa, a autora faz uma travessia pelo mundo, o mundo do conto e da crônica, impondo-se, porém, com uma forma especial, marcada com um misto de drama, num tom hilário, sempre hilário, no qual a escritora denomina seu ludismo linguístico e temático. Já foi falado das obras dela, vou passar rapidamente os poemas de cenas, das cenas da travessia, primeira obra, Dor da Gente, Colígio de Sonhos, Migragens da Hora, em 1981, Erro Médico, Pois é, Filho, que é o primeiro livro que eu trouxe para mostrar. Não é professora, tem que mostrar livro, né? Então, o Pois é Filho, né? Nem Te Conto, Até Deus Duvida. Isso aqui é outra edição de Até Deus Duvida, mas eu trouxe para mostrar. Não sei não, porque tem já algumas edições, né? Sortidos e Requentados, essa ordem aqui está pela ordem da publicação. Mexidos e Remexidos, Silêncios de Vento e Mar, né, uma obra dela, em parceria com a Lígia Rassi. A Deriva também, que já está também em várias edições. Sombras e Sobras, de Sinas e Ceias, e Travessias para a Eternidade, que é um livro de ensaio e um dos últimos livros, né? Ela participou na pandemia de várias antologias com histórias hilárias sobre o autor com o personagem, acho que essa série, né? E agora em novembro serão lançados seus poemas reunidos com o título, só podia ser, né? Travessias e Travessuras. Poemas. Bom, o estilo Leda Selma e a pluralidade de gênero. As clássicas diretrizes de gênero em Leda são obsoletas. Tanto que ela classificou seus textos como crônico, não é isso? Neologismo, união de conto e crônica. A nova palavra ou tecnologia para classificar seus contos tem agradado a maioria dos escritores e até mesmo aos críticos. Se a crônica é classificada como uma narrativa leve de um flagrante do cotidiano, na qual o autor se movimenta com liberdade, tanto para contar quanto para comentar um acontecimento, e seus personagens são definidos apenas com relação ao momento da ação, ou se o conto, por sua vez, tem a densidade, a definição dos personagens movidos por um drama, parece que é o que menos importa na construção literária da autora de Até Deus Duvida. Até Deus Duvida. Essa
essa artista voa alto na floresta de símbolos e nos faz lembrar Charles Baudelaire, o pintor da vida moderna, quando poetiza sobre a correspondência dos gêneros. Essa correspondência de gêneros, ou formas, ou pluralidade de gêneros, ou mesmo hibridismo, como a gente trabalha nas universidades, né? Está cada vez mais presente na atualidade. Pode até produzir um fator tensional devido à quase impossível diferenciação entre certos gêneros literários. No entanto, porque às vezes tem sempre uma tensão, né? Tem pessoas, é uma questão complicada. No entanto, devemos considerar que essa modernidade, que nós também chamamos de modernidade líquida, né? Já entrando aí, de gêneros e formas literárias, já imortalizada por gênios da literatura, como Saramago, por exemplo. Diante do exposto, na contemporaneidade, falar em gênero como classificação literária, em compartimentos estanques, pode até ser objeto que suscita discussão ou estranhamento. Porém, na primeira geração do modernismo, Oswald Andrade já pregava nenhuma forma ou fórmula para a moderna concepção de mundo, ver com olhos livres, com a liberdade de forma e expressão. Na verdade, é o que mais importa, aliás, eu faço questão de frisar isso. Na verdade, o que mais importa numa obra literária, pelo menos eu como crítica literária, está aqui a Beth, que foi nossa aluna lá, o que nós olhamos numa obra literária, né, isso que está desde os formalistas russos, né, e Ezra Pound, né, também defende, o que mais importa numa obra literária é a sua travessia para a literariedade. Isso o Ezra diz. O que faz a literatura ser literatura é a literariedade, que é a elevação da língua, sua função máxima, sua planificação, sua polissemia, seu poder de sugestão e estranheza. A arte não expressa tipos, conceitos ou emoções, significados presentes na sua consciência. Ela é um leque de possibilidades de interpretações. A obra de arte instiga o receptor. A criação estética está em pasmar o momento. Então, quando nós lemos uma obra de arte, que a gente fica falando, meu Deus, sabe aquele susto? Não é? Essa possibilidade infinita é a literariedade. Isso que importa. Então, se esse estranhamento pode ser interessante, meu Deus, como é que pode? Não é. E aí vem as discussões, né? Leda Selva não faz pouso em cânones. Seu voo literário segue as sendas e as travessias do estranhamento. Seus contos e crônicas estão entre duas referências, no intervalo que produz um silêncio e uma reflexão. Sei não. Porém, a exclamação que interroga produz alegria e o desejo de ler cada conto. Então você pega esse livro que eu fiz a orelha, né? Tive o prazer de fazer a orelha, né? Aí você devora cada conto ou crônica, ou às vezes poemas em prosa, com aqueles versos para serem vistos pelas preces do coração. Essa parte aqui, eu coloquei esse trecho aqui da orelha, que eu tinha escrito na época. Existe um folguedo cheio de jogos literários a partir de ondas formadas pelo oscilar luzidio dos gêneros, o que nos proporciona a imagem de um rio literário. Eu gosto muito de rio, no qual oscilam ondas que refletem nos jogos verbais uma série de brincadeiras com o significante ou sugerem ainda um olhar sobre um diamante lapidado com a arte
arte da palavra. O significado flutua imageticamente. O significante flutua imageticamente sobre o significado e de sua função referencial, e dele se desliga e se ressurge em outro significado, nos neologismos, antropônimos, jogos verbais, figuras de linguagem e outros procedimentos semióticos, portanto, semânticos, construídos com humor e reverência, como acontece com as narrativas de João Perpétuo e Esquecido de Deus, ou do Velho Hilário, História sobre os Pescadores, Rio Araguaia, outro do tal pescador, como essa, ela pulou o Araguaia de Cócoras, outras transfigurações da vida. Ah, isso já é demais. Sangue, salvo e beleza. Deus me livre de poeta e louco, de diabo e louco, de lua e de louco. Olha ela de novo, apenas para citar alguns exemplos. Conto ou crônica? Sei não. Quero só saber quantos minutos eu tenho, porque eu posso comentar um conto, uma crônica, ou apenas um. Posso comentar 2 contos? Tá bem no finalzinho. Fátima, 5 minutos, dá para você. Eu vou comentar um conto apenas e se você achar que está pouco, você... Não, eu tinha colocado para comentar, deixa eu ver, acho que eu vou pegar esse primeiro, da Quenga das Boas, acho que eu vou falar da Quenga, eu tinha escolhido da Quenga e da outra aqui. Bom, contrapor. Crônico conta imaginar equivocamente que crônicas seriam histórias breves, superiores ao ponto, em qualidade, densidade ou qualquer outro substantivo invocado para comparações dessa espécie. Quanto ao conto, é preciso levar em consideração, lembrando Júlio Cortázar, que em tempos modernos ele é multifacetado. Sendo assim, as normas impostas até então devem ser questionadas. Na obra Até Deus Duvida, ótimo, a autora deixa claro, logo no início, que seus textos serão crônicas. E aqui eu separei uma crônica e depois eu separei um conto de uma outra obra para fazer um breve comentário. Eu não vou ler todos os pontos, mas o que é que... Não, aqui também, o mesmo acontece na obra Nem Te Conto. E eu separei aqui o texto, né, da obra Até Deus Duvida, chama Uma Incumbência de Outro Mundo. Achei interessante, intitulado por crônica. Foi você que colocou, né? A escritora inicia o relato de sua aventura e de seu pavor de andar de avião, preferindo o pleonasmo, voar de avião, que acredita ser mais apropriado para a situação, além de poético. Esse pavor não é apenas seu, mas também de um baiano que se senta a seu lado e demonstra seu medo e inquietação. Abre aspas. Essa coisa de voar alto demais não voa. Dizem, trespassa as nuvens e até espanta as estrelas. Gosto não. Se Deus não pôs asa na gente, por que contrariar seu querer? E ele tinha lá suas razões. Não queria congestionar o espaço, lugar só de passarinho, de empinar papagaio. Esse tremor é dividido entre ambos, pela narradora e pelo homem do seu lado, que, aliás, são conterrâneos no sentimento e na origem. Você é baiano? Então temos 2 algo em comum, conterrâneos e medo de voar. Se a gente fosse pássaro, seria emocionante. Como não somos, é aterrorizante. Aliás, só gosto de voar na poesia ou no sonho. Todavia, afirmo os destemidos e evoluídos, avião é o meio de transporte mais seguro e agradável e moderno. A segurança é um dos pontos da conversa que não se pode deixar de notar que, ao mesmo tempo, existe algo que os une. No caso do medo, também existe
o que os separa, ou seja, a linguagem. Em meio à conversa, outro assunto que vem à tona, o enterro do cunhado. E não é surpresa quando o colega do voo descobre que o mesmo fazia parte da viagem. O meu cunhado, onde que está ele, meu senhor Bonfim? Como assim, seu cunhado? Desesperei. Melhor dizendo, meu ex-cunhado, morto que viajou com a gente. Ele é incumbense que eu estou levando para enterrar em Salvador. Outra crônica, esse aqui é o popular do velório, eu gosto dessa parte, acho que eu vou falar só o velório do velho Hilário, e aí eu vou deixar a parte da galinha lá, não é? Outra crônica, conta, esse que serve porque ele é conta e crônica, bem, mas também. Nesse texto, é crônica. Nesse texto, percebe-se o presente cômico demonstrado inicialmente não apenas pelo título, como também pelo nome da personagem, Hilário. E em seguida, pelo duplo sentido da palavra, como é o caso de velório, que no dicionário, uma das designações, substantivo, ato de velar, eu analiso essa parte. O texto está em volta de um fato especial, ou melhor dizendo, um convite estranho, inusitado. Quero que você e sua família no meu velório, amanhã, manhã e noite. Vai ser algo do outro mundo. A palavra velório gera toda uma expectativa, um acréscimo, a expressão a algo do outro mundo. O entendimento não poderia ser diferente do que aconteceu com os convidados. O convite causou espanto, curiosidade, certeza e com certeza mexeu com as crenças de todos. O humor da fala do personagem principal da história não é o único presente no acontecimento, em companhia também. Estampado, prefeito, banda, flores, muitas pessoas declaravelas. E o anfitrião se divertia quando desvendava os mistérios e anunciava cada convidado que chegava. Ah, sim, o velório inesquecível. Vela que não acabava mais. De todas as cores, tamanhos e formas, para todos os gostos e bolsos. A prova de apagão. Bem-vindos ao velório do Hilário. Porque tanto sobressalto ai? Afinal, onde se vende vela o quê? Velório, ora essa. A figura de linguagem, sintaxe, de construção, no caso do pleonasmo, é uma outra característica do conto que adentra nessa crônica, o cronto. Não podemos deixar de destacar diálogos por a presença dessa crônica, o cronto, que faz com que ela se aproxime daquele eu digo, né, que eu estou inventando na hora do cronto, eu escrevi, desde na crônica, que faz com que ela se aproxime do conto, em consequência da interação e da publicidade do leitor. E agora, concluindo, finalizando a parte, eu analisei, eu coloquei um exemplo de 4, mas é muito grande, né? Concluindo, assim, os textos de letra fazem uma travessia, tanto no mundo do conto, da crônica, e seus ensaios, também que eu falei aqui, mas é bom frisar, os seus ensaios têm sabor de conto, como pode ser conferido no livro Ensaio Travessia para a Eternidade. As clássicas diretrizes de gêneros em letras, como já falei, eu só vou pular dessa forma. Aqui eu repeti umas ideias, mas eu só fechando. Dessa forma, os gêneros e suas formas vão além dos conceitos, finalizando, chegando mesmo a dialogar. O conto e a crônica e o ensaio também, como eu disse, dialogam e interagem em si. Entendemos então que não é imprescindível que ocupemos na abordagem de um texto literário, mas apenas com a questão dos gêneros, mas que ela se associe sempre a implicações contextuais, às poéticas, às ideológicas. E o importante, gente, eu digo, escrevo, já escrevi, continuo escrevendo, é voar na imaginação. Como exprime
poema que foi cantado pelo nosso Marcelo Barra, mas eu faço questão de recitar porque eu adoro esse poema. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça teus medos, amplia teus mundos, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, esparrama pelo caminho a solidão que te roubou tantas fantasias, tantos carinhos e tanta vida. A partir dessa reflexão sobre poesia, posso afirmar que Leda Selma é detentora de uma obra literária que exprime essa linguagem especial. Tanto seus poemas, como prosa, conto, crônica, ensaio ou conto, como ela diz, como ela definiu, exprimem a habilidade do artista da palavra, que é isso que nos interessa. Do artista da palavra, de pôr à mostra aquilo que, por muito simples e pequeno, torna-se invisível e vai passando despercebido dentro do turbilhão da intensidade da vida comum. Ao expressar essa visão, sua obra literária, eu digo para você, não reproduz apenas sentimento de uma criação, de uma narrativa, mas principalmente da pessoa que lê seus textos. Então, a literatura de Leda Selma se enche de poesia, de emoção, de pluralidade cênica e passa a ser também do leitor, porque esse poema é meu. Porque o que está lendo diz aquilo que é indizível para ele. E agora está escrito ali. Tão simples, tão fácil a traduzir o que sente e pensa. Seus textos literários exprimem mais do que criação, traduzem turbilhão de sensações, sinestesia e correspondências poéticas que exprimem a humanidade e nos acalenta com sua presença. Agora eu vou chorar. Sua presença tão viva, tão alegre, tão simples, Leda Selma. Obrigada. Bom, eu vou passar também a palavra para a plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta à professora Fátima. Mas antes eu queria dizer que quando Oswaldo Andrade se referiu a todas aquelas formas, inserções e tudo mais, ele estava falando da modernidade. Em nenhum momento aqui se falou do conto ou da literatura tradicional, tem começo, meio e fim, pronto, acabou. É um prato feito. Então, a modernidade é que permite essas inserções, que permite várias interpretações. Para dizer uma palavra que a Fátima gosta muito, voo, que permite vários voos, né? Então, em nenhum momento se falou da tradição no conto, ou no romance, ou na poesia. Com isso, eu quero passar a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para a professora Fátima. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês que participaram conosco nesta tarde memorável, a professora Fátima, que fez essa belíssima palestra sobre a obra de Leda Selma, e perguntar a Leda Selma se ela quer dizer alguma coisa. Parece que ela está emocionada. Então, Você quer voar, né? Então voa. Nós passamos aqui para ler da minhas asas, né? É
voar sim? Sim. Não, eu tenho medo. Foi uma tarde diferente de todas as outras, não é? Em termos de emoção. O Marcelo me contou um dia que ele faz ginástica lá na esteira, às vezes está na esteira, e que a música que ele ouve quando ele está fazendo ginástica é voa. E aí eu disse, por que você nunca cantou essa música? Aí ele disse, porque eu tenho que aprender, ela é muito alta e eu tenho que aprender. Mas eu vou aprender e um dia eu canto. Aí nós já nos encontramos, isso tem muitos anos, nós já nos encontramos várias vezes, ele me vê e fala, um dia eu vou cantar. Aí eu falo, bom, eu já podia até ter morrido, né? E você não havia cantado, mas em todo caso, ele não, mas você é imortal. Então jamais imaginei que o Marcelo cantaria a música hoje. E foi muito emocionante, fiquei muito emocionado, porque ele sabia que eu queria muito ouvir a música na voz dele. E depois vem a minha amiga aqui, a minha filha, que a mãe dela me entregou essa menina aqui, antes de partir, e chora, fica emocionado. Então é uma tarde completamente de emoção, né? E eu, que já sou emocionada por natureza, aí já estava querendo chorar ali, estava querendo chorar aqui, mas é isso. Eu acho que poesia é isso, não é? Literatura é isso. É provocar emoção, é provocar riso, é provocar lágrima. Eu estou muito contente, até brinquei ali na sala do chá, que o Bira fala que eu empresto o nome. Eu falei, nem sei se eu vou devolver. Acho que o Lúcio é campeão já. Porque, olha que coisa, não existe nada melhor, né, professor Nequita, estou falando para você, do que você passar um ano inteirinho ouvindo as pessoas falarem bem de você. Falei isso com o Edenor também e com a Maria Helena. Realmente é um privilégio. Você passa o ano inteiro só ouvindo, todo mês, as pessoas falarem bem. Isso é uma bênção, é uma graça de Deus, é bondade, é generosidade. Eu tenho só que agradecer ao meu presidente aqui, que me indicou para o ano cultural, e espero que essa responsabilidade, eu vou devolver o ano, viu? O empréstimo, mas que essa oportunidade que me foi dada, ela realmente se caracteriza, a partir de agora, uma grande responsabilidade para com a literatura. E a brincadeira do Cronto é uma brincadeira, e a gente tem direito de fazer essa brincadeira. O povo lá de fora pode fazer, nós aqui de Goiás é bom demais fazer essas brincadeiras, né? Então, eu agradeço a todos vocês e fico muito orgulhosa de ter dividido esses momentos de muita emoção, que quando eu digo que eles foram diferentes dos outros em função das lágrimas, não é? Aqui vertidas. Então, muito obrigada Maria Helena, Miguel, Birinha, Fátima querida, obrigada meus confrades e confreiras, e obrigada essa plateia que está sempre, a maioria aqui está sempre presente, não é? Nos apoiando, tá? Muitíssimo obrigada e poesia na nossa vida. Eu não aceito devolução de nomes. É inegociável. Muito obrigado pela presença de todos e todas, até a sequência do nosso ano cultural e outras atividades. Muito obrigado, uma boa noite.